Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, por Stephen Covey. Hábito 1. Seja proativo. Alguns anos atrás, me encontrei com 2 colegas de um programa de estágio que frequentei há vários anos. Nós 3 fizemos estágio no mesmo departamento e depois fomos contratados como funcionários em tempo integral. Saí da empresa depois de alguns meses, mas eles permaneceram. Como não nos encontrávamos há vários anos, começamos a falar sobre os bons e velhos tempos, nossas famílias e o que estávamos fazendo naquele momento, etc. Fiquei sabendo que, um ano depois de sair, um deles também pediu demissão, e quando perguntei o motivo, ele explicou que trabalhava muito, mas que não era reconhecido. Ele queria um aumento de salário, mas a empresa sempre dizia que não tinha condições de pagar mais. Então, ele melhorou suas habilidades e foi trabalhar para uma empresa ainda melhor. Ele disse que era ótimo que não tivessem aumentado o salário dele, caso contrário, ele teria ficado lá e não teria conseguido o cargo e o salário incríveis que tinha agora. Quando ele terminou de falar, meu segundo colega também começou a falar coisas negativas sobre a empresa e disse coisas semelhantes sobre gestão e salários. Porém, em comparação com o primeiro, a diferença era que ele ainda estava trabalhando na mesma empresa. Ele disse que a gestão não mudou muito e que ainda não estavam valorizando os funcionários, que ainda não estavam dispostos a aumentar os salários e por isso seu salário e cargo não mudaram muito. Ele culpou a cultura da empresa, a gestão, um ambiente de trabalho ruim e etc. Não sei se você notou, mas meus 2 colegas deram as mesmas razões para a situação atual na vida. Um mudou-se para outra empresa e ganhou um salário melhor por causa da má gestão e baixos salários, e outro usou os mesmos motivos para justificar não ter conseguido ganhar um salário maior e ser promovido. O autor diz que existem 2 tipos de pessoas: pessoas reativas e pessoas proativas. Pessoas reativas são como o segundo colega que ficou na mesma empresa. Esse tipo de pessoa sempre se concentra naquilo que não pode mudar ou controlar. Eles sempre reclamam da economia, da inflação, da gestão, da péssima cultura empresarial, dos baixos salários, etc. Eles usam esses motivos como justificativa para não terem sucesso. Por outro lado, pessoas proativas não gastam sua energia limitada nas coisas que não podem mudar. Eles entendem que não podem mudar a empresa, mas que podem aprender novas habilidades e ir para uma empresa diferente. Eles sempre se concentram nas coisas que podem mudar. Portanto, o primeiro hábito das pessoas muito bem-sucedidas é ser proativo. Hábito 2. Comece com um objetivo em mente. Imagine que você está em um funeral. Quando você chega ao local, vê rostos tristes de amigos, seus pais choram, seu irmão mal consegue ficar de pé. Você os acompanha em sua dor. No entanto, quando você se aproxima do caixão, percebe que quem está dentro dele é você. Na verdade, este é o seu próprio funeral, que acontecerá daqui a alguns anos. Então, você começa a ouvir que seus amigos, colegas de trabalho e familiares falam sobre você. Como gostaria de ser lembrado naquele exato momento? Pense em como você deseja que sua vida seja durante esses últimos anos de sua vida. Que tipo de amigo você gostaria de ser? Que tipo de chefe? Que tipo de marido ou esposa, pai ou mãe você espera ser? De quais de suas conquistas você deseja que as pessoas se lembrem? Como você gostaria de influenciar a vida das pessoas ao seu redor? O segundo hábito é começar a ter uma ideia clara sobre seu destino, meta ou objetivo. Esse hábito envolve refletir e analisar se cada uma das suas ações diárias é compatível com o objetivo que você deseja alcançar. Quando você tem o objetivo final em mente, fica muito mais fácil dizer não às coisas que não aproximam dele. Infelizmente, muitos de nós falhamos nisso e nossas ações diárias não correspondem aos nossos objetivos. Por exemplo, se o seu objetivo é adquirir uma nova habilidade depois do trabalho para poder ser promovido, por que você sai para tomar cerveja com seus amigos todos os dias em vez de estudar? Se seu objetivo é se tornar um pai ou uma mãe melhor, por que você está assistindo TV enquanto seu filho lhe faz perguntas e tenta brincar com você? Se o seu objetivo é ter um negócio próprio para que um dia você possa sair do seu emprego atual, por que está gastando todo o seu tempo livre assistindo séries? Se você olhar para seus objetivos e compará-los com as suas ações diárias, ficará surpreso ao ver quantas coisas você faz que não tem nada a ver com o que você deseja para o seu futuro. Você ficará surpreso ao ver quanto tempo você gasta.
com pessoas que não têm nada a ver com suas metas. Se você não acredita em mim, pegue um pedaço de papel e no lado esquerdo escreva seus objetivos e no lado direito escreva todas as coisas que você faz em um dia, como as pessoas que você encontra, os projetos em que trabalha, os canais de YouTube que você assiste e etc. Se você fizer isso por uma semana, verá facilmente como a maioria das suas ações diárias não tem relação nenhuma com seus objetivos, mas você continua realizando essas ações mesmo assim. Hábito 3. Priorize. As prioridades de muitas pessoas são sua família, começar um negócio, educar seus filhos, mas nenhuma de suas ações está direcionada a isso. Por exemplo, você não consegue passar um tempo de qualidade com a sua família se você tem um dia de trabalho árduo e usa seu tempo livre para assistir temporadas inteiras de suas séries favoritas na Netflix. Como ferramenta para nos ajudar a estabelecer prioridades, o autor traz a matriz de gerenciamento do tempo. Essa matriz pode ajudá-lo a separar o que é importante do que é urgente. No quadrante 1, o urgente e o importante são questões que têm um prazo, coisas que exigem uma ação imediata. Por exemplo, se você precisa entregar um pedido para seu cliente e você tem um prazo, então escreverá na tarefa do quadrante 1. No quadrante 2 está algo que não é urgente, mas importante. São questões relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, a realização de seus objetivos maiores, atividades que o ajudarão a executar seu plano de vida. Por exemplo, se você precisa participar de um curso de design gráfico naquele dia, fazer 30 minutos de exercícios ou continuar lendo um livro sobre finanças, escreva essas atividades no quadrante 2. No quadrante 3 está o que é urgente, mas não importante. São todas as interrupções frequentes de cada dia. Por exemplo, atender suas ligações, responder as mensagens no WhatsApp ou Messenger e participar de reuniões sociais sem importância. Finalmente, no quadrante 4 estão questões de pouca importância e pouca urgência, como o tempo de lazer e entretenimento. Dessa forma, através da matriz, vemos que a primeira coisa que você faz é entregar o pedido ao seu cliente, depois frequentar a aula de design gráfico ou continuar lendo aquele livro de finanças pessoais. Então, responder as mensagens ou e-mails importantes e, finalmente, depois de descansar, você pode assistir um filme, por exemplo. Muitas pessoas permanecem presas no quadrante 3, pensando que estão no quadrante 1, e outras perdem um tempo valioso de suas vidas jogando joguinhos em seus celulares. Mas as pessoas altamente eficazes reservam tempo para se concentrarem no quadrante 2, as coisas que não são urgentes, mas são importantes. Hábito 4. Ganha-ganha. O autor conta que teve a experiência de trabalhar para o presidente de uma empresa que tinha um problema bastante comum. Os funcionários não cooperavam entre si, não trabalhavam em equipe, tinham relacionamentos conflituosos e atitudes defensivas. Como resultado, o desempenho da equipe era bem ruim. O presidente pediu ajuda ao autor, que perguntou: eles recebem algum tipo de recompensa por não cooperar? O presidente respondeu: não há recompensas por falta de cooperação e a recompensa por cooperar é grande. O presidente estava tentando motivar os funcionários com uma viagem às Bermudas. Qual de vocês vai ganhar uma viagem para as Bermudas? Ele disse. As intenções do presidente de encorajar a cooperação eram inúteis, pois o que ele estava fazendo, na verdade, era induzir os funcionários a competirem uns contra os outros. Portanto, a atitude deles era apenas uma consequência lógica do paradigma falho que o presidente usava para motivá-los, no qual o resultado seria que alguns ganhariam e outros perderiam. O autor chama esse hábito de win-win, ou ganha-ganha, ou seja, uma situação em que todos saem ganhando. Ele consiste em criar acordos que busquem benefício mútuo. É um paradigma cooperativo, não competitivo. Quando uma pessoa pensa dentro da atitude ganha-ganha, ela sabe que o sucesso não é alcançado às custas de outras pessoas. Em outras palavras, para que eu ganhe, você não precisa perder. Por exemplo, digamos que você também tenha um canal no YouTube, onde postas vídeos resumindo livros. Eu dou uma olhada no seu canal e vejo que você tem um bom conteúdo, então recomendo o seu canal para meus inscritos. De repente você consegue milhares de novos inscritos e decide conferir meu canal. Você também vê que tem um bom conteúdo e decide recomendar meu canal para os seus inscritos. Como resultado, também consigo milhares de novos inscritos. Esta é uma situação em que todos ganham.
Ambos conseguimos novos inscritos e nosso público descobrirá novos vídeos. Você percebe como isso é diferente de eu visitar o seu canal e deixar comentários negativos esperando que alguém leia e decida visitar o meu canal? Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Imagine que você tem problemas de visão e vai ao oftalmologista. Você conta seu problema para o médico e, em vez de te examinar, ele dá um par de óculos e pede para você usá-los. Ao usar, no entanto, você percebe que não funcionam para você e fala para o médico, mas ele insiste. Claro que funcionam. Eles funcionam para mim, você precisa se esforçar mais. Porém, apesar do seu esforço, você ainda vê tudo embaçado, então você insiste e o médico diz: o que é de errado com você? Você tem que pensar positivo. Dessa forma, o problema não se resolve. Você voltaria a se consultar com esse oftalmologista? Pessoalmente, eu não voltaria a um médico que não diagnostica antes de prescrever. Este também é o caso durante a comunicação entre as pessoas. Continuamos a prescrever sem diagnosticar durante nossos diálogos, sem ouvir com atenção. Para interagir efetivamente com os outros, devemos compreender o que estão nos comunicando. E para compreender, é necessário ouvir com empatia. Muitos mal-entendidos ocorrem ao falar ao telefone ou enviar mensagens de texto. Os especialistas em comunicação estimam que as palavras representam apenas 10% de tudo o que comunicamos. 30% correspondem ao tom e outros sons. E a maior parte, ou seja, os outros 60%, são comunicados por meio da nossa linguagem corporal. Da próxima vez que você realmente quiser compreender outra pessoa, não deve ouvi-la apenas com os ouvidos, mas também com o seu coração. Não se trata apenas de ouvir as palavras que são ditas, mas também de observar quais emoções são expressas. Quando você ouve com empatia, o resultado será uma melhoria em suas interações com seu parceiro ou parceira, seus amigos, seu chefe e seus colegas de trabalho. Hábito 6. Crie sinergia. Quando os pássaros voam em grupos para viajar longas distâncias, eles geralmente usam uma formação em V. Cientistas analisaram pássaros em voo que usavam essa formação e descobriram que a formação em V ajuda os pássaros de trás a aproveitarem as correntes de ar criadas com o movimento das asas dos pássaros que estão à frente. Os cientistas observaram até mesmo que eles sincronizam seus movimentos e alternam suas posições durante o voo. Este é apenas um exemplo da natureza que mostra como a cooperação nos permite alcançar resultados com mais eficácia. Pessoas de sucesso são muito boas em criar sinergia. Eles entendem que o tempo é limitado e que não podem ser bons em tudo. Por exemplo, se você precisa de uma animação gráfica como a que está vendo agora, você pode passar muitas horas tentando aprender a fazê-la sozinho, ou pode encontrar uma forma de me envolver em seu projeto e eu criaria animações para você. Se você puder fazer isso de uma forma que beneficie a nós dois, será um grande exemplo de sinergia. Outro exemplo de sinergia na vida real é a relação entre Steve Jobs e Steve Wozniak. Wozniak era um ótimo engenheiro e Steve Jobs era um ótimo vendedor. A sinergia dessas duas pessoas levou à criação da Apple. Se eles tivessem escolhido trabalhar apenas individualmente, talvez não teríamos a Apple hoje. Somos todos diferentes, temos diferentes habilidades e diferentes formas de perceber a mesma realidade. Isso pode parecer uma fraqueza se analisarmos individualmente, mas quando fazemos coletivamente, torna-se um ponto forte. Hábito 7. Afine um instrumento. Um dia, um homem estava cortando uma árvore e seu vizinho se aproximou e disse que sua serra parecia cega e que, se ele a afiasse, poderia cortar a árvore muito mais rápido. E o homem respondeu: "Não tenho tempo para afiá-la." Você pode rir desse homem por não querer gastar seu tempo afiando sua serra ou afinar seu instrumento, mas a verdade é que a maioria de nós é exatamente como ele. Queremos ser saudáveis, mas não gastamos 30 minutos do nosso dia para fazer exercícios. Queremos ser inteligentes, mas não reservamos 20 minutos para ler. Queremos uma família maravilhosa, mas não passamos tempo de qualidade com nossos filhos e parceiro ou parceira. Queremos estar focados e relaxados, mas não tiramos 10 minutos todos os dias para meditar. Queremos estar animados com o nosso trabalho na segunda-feira, mas não descansamos adequadamente durante o fim de semana. Por muito tempo tive dificuldades para afinar um instrumento. Eu trabalhava a semana inteira e nos fins de semana também.
Eu pensava que estava indo muito bem e sendo produtivo, já que trabalhava todos os dias, mas na realidade sempre me sentia cansado, cometia muitos erros e, o pior de tudo, ficava doente com frequência. Eu pensava que, ao trabalhar aos fins de semana, estava ganhando mais 2 dias a mais de produtividade, mas a verdade é que adoecia tantas vezes que passava muito mais dias na cama e ficava tão cansado que não conseguia produzir nada de valor. Aqueles 2 dias que eu estava ganhando nos finais de semana logo eram anulados por dias de licença médica ou dias improdutivos. Aprendi da maneira mais difícil que os dias de descanso são tão importantes quanto os dias normais de trabalho. Assim como planejar seus dias de trabalho, você também deve planejar seus dias de descanso com antecedência. Estamos todos com pressa e todos queremos fazer um monte de coisas, e é por isso que levamos nosso corpo ao limite e nos esquecemos de afiar a serra. Nosso corpo tem seus limites e quando você chegar lá, seu corpo dirá: "Quer saber? Eu não quero mais fazer parte disso. Vai pro inferno." Eu tinha um amigo que trabalhava muito. Ele trabalhava em um escritório sentado na frente de um computador. Seu chefe sempre o elogiava porque ele era um dos funcionários mais produtivos da empresa. Com o passar do tempo, meu amigo ganhou peso e a sua saúde piorou. Seu absenteísmo aumentou e sua produtividade diminuiu. Seu chefe recomendou que ele começasse uma rotina diária de exercícios físicos, mas ele respondeu: "Não tenho tempo para me exercitar." Isso continuou até que meu amigo perdeu o emprego e a saúde. Este é um exemplo de como focar apenas no urgente nos torna incapazes de lidar com o que é realmente importante. Afiar a serra, ou afinar um instrumento, significa gerenciar os recursos disponíveis para poder atingir seus objetivos. E seus principais recursos são seu corpo e sua mente. Distribuir adequadamente o seu tempo ao longo do dia para dar atenção não apenas ao urgente, mas também ao importante, o ajudará a levar uma vida muito mais equilibrada. Obrigado por assistir.